Olá, pessoal. Já vou bater um papo com a Lívia Bená Alves, ela que está aprovada no concurso do Tribunal Regional Federal da Terceira Região para o cargo de técnico judiciário para a área administrativa. Lívia, eu quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista em vídeo. Você que também já deu uma Eu entrevista comigo, agradeço, já Thaís. está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, obrigada. Parabéns pela conquista. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi, Thaís, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Meu nome é Lívia Benay, eu tenho 28 anos. Eu sou do interior de São Paulo, Noroeste Paulista, de Ilha Solteira, mas eu fiz faculdade na UFRJ de Direito. Vim para o Rio em 2016 e estou aqui desde então. Então, eu moro atualmente no Rio, mas minha família é do interior de São Paulo. É isso, essa é a minha formação, 28 anos. Desde quando, Lívia, você decidiu tentar ser servidora pública? Por que que você decidiu estudar para concurso público? Então, eu já fui para o direito pensando em prestar concurso. Minha mãe era advogada, então, e meu pai também era do tribunal. Os dois hoje são atualmente do TJ São Paulo, eles são escreventes. E eu sempre tive esse desejo de ser do Poder Judiciário de alguma forma, né? Então eu queria atuar lá dentro, porque já era o que eu estava acostumada, né? Eu via o trabalho do meu pai, via também o trabalho da minha mãe, mas acompanhava mais a luta diária do advogado, né? Então eu falava, não, acho que isso eu não quero. Eu quero mais o que o meu pai, a vivência que meu pai tem com o tribunal. Então eu já fui para o direito com essa vontade, assim, não queria advogar e queria prestar concurso, já com esse desejo de um concurso fim, e foi dessa forma. No final até comecei a advogar, mas admiro muito a profissão, achei até que é bem legal, gostei, mas ainda assim não é o sonho, né? Não era o que eu queria desde o início. Então, durante a faculdade já tinha esse sentimento de querer prestar concurso, sempre. Por conta da minha família e também pelo que já era familiar mesmo, mais próximo da minha realidade. E o pontapé inicial mesmo foi quando? Quando que você começou a estudar para concurso e desde então quais foram as aprovações? Sim, o pontapé, eu fiz um como treineiro, TRT em 2017, foi uma época que tinha muitos TRTs aí aparecendo, pipocando, e eu estava na faculdade, e eu fui fazer para treinar mesmo, eu peguei para estudar, e não fui tão bem, porque eu não tinha base mesmo, né, eu não tinha como passar, porque eu estava bem no ensino mesmo, eu estudei coisa de 2 meses, então esse foi o pontapé. Eu percebi como que era difícil, né, o concurso, vi que não era assim, estudar 1 mês, 2 meses que já dava para passar, e aí eu falei, não, tenho que focar direito nisso. Então eu foquei toda a minha faculdade para conseguir terminar as matérias, para não atrasar a OAB, para já conseguir sair da OAB, já conseguir sair da faculdade, passar na OAB e escrever a monografia tudo rapidinho para eu conseguir terminar a faculdade e já começar a estudar. Então, o pontapé inicial oficial, assim mesmo, valendo, queimando os barcos, foi assim que eu me formei. Então, foi início de 2022. Uhum. E sobre as aprovações até aqui? As aprovações. Eu depois saiu de novo, né, uma enxurrada de TRTs, e aí eu queria participar disso, né, porque por conta daquele outro TRT lá atrás que eu fiz, eu comecei a estudar Direito do Trabalho, eu fiz OAB em Direito do Trabalho, e aí esse mundo do Direito do Trabalho começou a aparecer para mim, né, e aí eu estudei em 2022, eu fiz também o TRT do Paraná, não passei, e aí eu entrei nessa rotina de estudos mais para TRT e também conciliando com carreiras jurídicas. E aí depois eu passei no TRT 18, no começo do ano de 2023. Passei no TRT, o 18 é Goiás. Passei no TRT 12, que é Santa Catarina. E passei no TRT Amazonas, que Uhum. foi no início desse ano, 2024. Nos dois primeiros eu não fiquei tão bem classificada, mas no do Amazonas eu fiquei em 44. Então, assim, tem bastante chance de nomeação. Eu tô aí aguardando com paciência, porque na carreira de analista jurídico, a JJ. E o Não foi TRF3, técnico. qual foi a sua colocação? TRF3 eu fiquei em 42
em técnico judiciário, da área judiciária. E qual que é a Aí veio essa sensação aprovação. de ver o nome na lista dos aprovados? É muito boa. É maravilhoso mesmo, assim, você ver o fruto, né, do seu estudo durante tanto tempo e ver o nome. E é assustador. Eu levei um susto, assim, no dia que eu vi, né, que eu tinha passado. Eu não estava esperando essa colocação. Era uma prova, assim, fora da minha zona de conforto. Eu não tinha tanta afinidade, assim, com tributário e previdenciário. Então, foi um susto mesmo, mas foi consequência desses outros estudos para o TRT. Uhum. E a estratégia concursos, como e quando você conheceu nessa sua trajetória? Então, estratégia eu conheci nessa experiência também, né? Que eu fiz aquele concurso do TRT do Rio de Janeiro que eu fiz em 2017, só para ver como é que era. E eu estava seguindo um cursinho e o cursinho estava desatualizado, foi assim, terrível. Foi uma coisa bem ruim e ele não estava de acordo nem com a reforma trabalhista, então foi muito grave, assim, foi muito complicado. Eu fiquei estudando por um tempo com um cursinho desatualizado. Eu era muito novinha, não tinha muita vivência de concurso, também não sabia nem identificar como. Eu não, era muito nova e não sabia, assim, nem identificar se estava certo o cursinho, se estava desatualizado, por essa falta de experiência mesmo. Aí eu descobri isso, foi terrível. Eles trocaram o cursinho, continuei neles, mas porque eu já tinha pago, né? Continuei estudando com eles. Só que na véspera, no dia da véspera da prova, eles não marcaram uma revisão de véspera. E aí eu fui procurar revisões de vésperas, né, para eu ir, porque eu gosto de revisões de véspera. E aí eu achei essa, que era uma presencial, e era do Estratégia. E eu nunca Eu tinha estava ouvido lá. falar da Estratégia. Tava mesmo! Que legal! Então eu fui lá. E aí eu achei incrível, achei maravilhoso. Ainda era muito perto da minha casa, porque eu moro aqui no centro do Rio, e tinha sido, acho que na Praça 15, em algum lugar lá da Praça 15. E foi maravilhoso, eu fiquei impressionada com a qualidade, com o padrão, com a qualidade das aulas mesmo, e eu fiquei, gente, eu estou perdida. Então foi muito bom, porque foi o meu primeiro contato, né, com estratégia e com um cursinho realmente muito bom. Então foi isso, eu amei a experiência e desde então eu comecei a acompanhar a estratégia. Eu não sei direito o dia que eu comprei, né, Uhum. mas já tem muito tempo, já assinei o concurso, já assinei o Carreiras Jurídicas também. Até poucos dias eu estava estudando pelo Carreiras Jurídicas também, então sempre comprei uma assinatura que era Carreiras Jurídicas junto com concursos, então foi maravilhoso, foi incrível, maravilhoso, sou fã. E sobre as ferramentas, né? Você utiliza mais as videoaulas, o PDF, você utiliza as ferramentas complementares também, como o passo estratégico, trilho estratégico, sistema de questões? Então, foi um misto, né, de várias ferramentas. Eu comecei com videoaula, fiz vários cadernos, o núcleo duro, né, que os professores falam, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, todas essas matérias principais, assim, no início eu tinha muita dificuldade de pegar o PDF. Eu achava muito que era um volume de conteúdo muito grande para eu conseguir aprender. Então eu precisava das aulas. Então eu sempre fui assim, preciso de videoaulas. Vai demorar e realmente demora, né? A gente assistir porque tem os exemplos. Então o ritmo da videoaula é mais lento mesmo. Só que eu estava no início, não tinha experiência nenhuma e eu precisava assim acompanhar, porque concursos é completamente diferente da faculdade. Completamente diferente. Então, eu fiz os meus cadernos com as videoaulas incríveis. E aí, depois eu comecei, já com essa base formada, eu comecei a ir para os PDFs, atualizar as coisas com os PDFs. Quando eu preciso de uma revisão rápida, eu já vou nos PDFs também, coisas assim. E já sobre as trilhas e estratégias excelentes, eu já usei algumas. Não vou dizer que eu uso com frequência, mas em alguns pontos, assim, né? Algumas matérias pontuais eu gosto, né, de usar o trilha estratégica. Eu gosto também
das revisões de vésperas maravilhosas, Hora da Verdade, que mais? Premonições, eu acho muito legal, eu acho que a gente fica inserido mesmo, né, no contexto do concurso, como se tipo, essa vai ser a semana para dar o último gás, então eu acho muito legal. E é isso. Uhum. Achei E os interessante. simulados também, simulados incríveis, simulados maravilhosos, super, super coerentes com as provas, maravilhosos. Eu achei isso interessante que você fez, né? De ter esse autoconhecimento, de ver que de início para você era melhor a videoaula. Eu acho que, principalmente você que fez a faculdade de Direito, por mais que talvez tenha pegado um período de pandemia ali, é uma faculdade Foi. presencial. Então, você acostuma de ver o professor, do professor falando para aprender, né? E foi fazendo, migrando aos poucos até de fato ir para o PDF. O PDF é o seu ritmo, né? Você vai conseguir ali naqueles momentos que você tem mais dificuldade. Ir mais lento na leitura, que eles têm mais facilidade acelerar, diferente da videoaula, né? Claro, você pode assistir na velocidade 2, mas se você passa ali, pode correr o risco de passar por um tópico que o professor citou, é diferente, né? É ali o ritmo do professor, diferente do PDF. Outra coisa interessante que você citou também, que faculdade é muito diferente da para concurso. Eu vejo que muita gente, às vezes, eu não vou fazer concurso de tribunal porque cai muita matéria de direito e eu sou formada em engenharia, por exemplo, né? Você vem com uma base. Eu, a primeira vez que eu tive que gravar lei seca, né? Eu nem sabia que era lei seca. Lei seca era aquela blitz que acontecia na rua. São palavras mais complicadas. É diferente o direito, né? Ele é mais clássico, digamos assim. Mas estudar direito para faculdade e estudar direito para concurso é diferente. Né? É diferente, é completamente diferente. O ritmo da faculdade é outro. Algo que acontecia muito lá na FRJ eram os professores dar uma maior importância para os temas que eles gostavam mais, o que é natural. O professor ele tem uma predileção, né, por alguns temas, o que é muito bom, porque a gente tem que ter esse aprofundamento em alguns tópicos, em outros não. Mas no concurso é aquilo lá. Você tem que saber aquilo. Então é diferente da faculdade. A faculdade tem uma outra pegada comparado ao concurso, né? Então, algumas pessoas realmente ficam com medo, né, de fazer provas que tenham matérias de direito e não terem uma faculdade de direito, por exemplo, acharem que precisam fazer a faculdade de direito, porque só fazendo a faculdade de direito é que vai dar certo de passar, e não é assim, é completamente diferente mesmo. O estudo para concurso ele é mais focado, pontual, e a gente tem que ver o que os nossos professores dos cursinhos indicam. Você falou, é pontual, né? Às vezes na faculdade você aprende a ser mais crítico, mais pensante. Isso. No concurso, se você for crítico e pensante, você erra a questão. Tem que ter pois é, porque é uma variedade de... uma coisa que a gente aprende muito na FRJ, pensamentos mais minoritários, né? Então, a gente aprende o pensamento minoritário. Agora, já no concurso, você tem que saber o minoritário, o majoritário, o da Espanha, o de Portugal, o de todos os outros lugares. Então, é muito legal, assim. É diferente, mas é muito bom. Materiais em mãos, ferramentas em mãos, tem o mais importante, que é sentar e estudar, né? O mais difícil também. Como que você montou o seu cronograma? Mas começando por horas líquidas, concurseiro adora isso, né? Você teve que conciliar com o trabalho, com os projetos pessoais. Era quantas horas por dia que você conseguia, de fato, ali sentar e estudar? Então, eu não sei falar o certo, assim, mas acho que dava em média umas 6, 7 agora, né? Porque eu passei na residência jurídica da PGE, então eu trabalho meio período, né? Então eu deixei para estudar durante a manhã. Então eu divido por turnos, né? No turno da manhã eu estudo, no turno da tarde eu trabalho e eu também advogo. Então eu tenho que conciliar assim esses períodos, porque na PGE a gente pode advogar, não tem impedimento. Então eu tenho que conciliar assim esses períodos de trabalho e estudo, mas geralmente são umas 6 horas, 6, 7, 6 e pouquinho, estudando no período da manhã e também um pouco no final do dia. Mas aí, final do dia, eu deixo mais para questões, uma coisa mais leve, porque senão eu... E você montou um cronograma, estuda por ciclos, como que você organiza esse tempo que você tem para poder estudar? Eu estudo de um jeito bem, bem tranquilo, assim, bem básico. Eu dividi matérias, né, durante a semana, e aí eu pego uma matéria por semana.
uma matéria por dia, perdão. Pego uma matéria por dia e alguns dias eu concilio 2 matérias. Aí eu deixo 4 horinhas para uma, 2 horinhas para outra, dividindo mais ou menos desse jeito, mas não estudo por ciclos. Uma época, quando eu estava fazendo os cadernos, eu fiz assim, eu falava assim, não, vou assistir videoaulas 3 dias seguidos de processo civil, por exemplo, porque eu preciso acelerar, e vou deixar 2 dias para administrativo. Então, na hora de formar os cadernos, precisa ser um pouco mais intensivo mesmo, porque vai dando aquela agonia de não terminar o caderno. Então, eu pelo menos fiz desse jeito. Hoje eu me arrependo porque eu não fazia as revisões nessa época. Eu só peguei assim para fazer, não, vamos zerar os cadernos, vamos assistir todas as videoaulas. E aí eu chegava no final do caderno e via que eu não tinha revisado. Eu falei, gente, eu preciso revisar, mas eu tinha dificuldade. Comecei as revisões mesmo depois que os cadernos estavam montados. E aí, agora que eu tenho os cadernos, é basicamente uma grande revisão, né? Então, segunda-feira é processo civil, terça-feira é civil, e aí nesse dia, de onde eu paro, na outra semana eu continuo. Sábado eu sempre tento pegar algum simulado ou pegar questões para aprofundar. E se algum dia, por exemplo, eu não conseguir estudar, né, o que acontece, porque às vezes acontece de um dia ou outro, né, aconteceu alguma emergência, aí eu reponho no sábado ou no domingo. É interessante você comentar isso, né? Acho que muita gente espera ter a vida perfeita para iniciar a estudar. Se for esperar, nunca vai começar de fato, né? Então vai ter dias sim que não vai estudar. Segue aquele pessoal de página de Instagram que parece todo dia lindo e maravilhoso, mas nem sempre é assim, né? É verdade. É bem assim mesmo. Sempre tem algum dia, com trabalho, né? E mercado, até as viagens para concurso mesmo. Tem algum dia que você precisa priorizar, né? Tem dia que precisa descansar também. Então, tem que equilibrar, né? Equilibrar os pratinhos. Você comentou sobre simulados. Você fazia realmente simulando o momento de prova ou fazia ele como se estivesse resolvendo questões? Dependia do concurso. Eu já fiz. Se é um concurso assim que eu quero olhar o tipo das questões, como está sendo cobrado, aí eu deixo para ir fazendo tranquilo. Na PGE a gente tinha pós-graduação, então tinham dias assim de intervalo que eu pegava e ficava fazendo assim as questões, mas para olhar mesmo o conteúdo, para ver o que os professores achavam que podia ser cobrado. Mas em outros, mais assim na reta final, é simulado mesmo. Em relação às questões, tem ideia de quantas questões você resolveu? Para você, qual é a importância de fazer questões, conhecer o famoso perfil da banca? No meu aplicativo lá, que eu uso, a plataforma que eu uso, tem umas 14 mil. Acho que já tem umas 14 mil. Mas assim, não só para um concurso específico, né? Na vida toda. Então, eu ainda acho que eu faço poucas, acho que eu deveria fazer mais. Mas é muito bom. É crucial, assim, para a gente aprender mesmo o formato, o jeito de pensar da banca. Né? A FCC mesmo, foi isso que aconteceu comigo. Por mais que eu não estivesse tão preparada assim para o TRF3, eu passei por conta dessa intimidade e experiência mesmo com a banca. Como eu já estava fazendo provas da FCC desde do meio de 2022, então eu tenho assim uma quantidade de questões absurda acumulada, né, da FCC. Então eu consegui criar essa intimidade mesmo com a banca do que ela cobra. E realmente é muito parecido uma prova com a outra, né? Tem uma certa identidade, né, a banca. E aí, para a gente entender essa identidade, a gente tem que fazer a prova, tem que ver, porque tem jeitos específicos, né, que ela cobra e temas que ela gosta mais. Então, é desse jeito que a gente consegue conhecer a banca, pegando questões da banca. E nesse concurso específico teve discursiva? Algum concurso que você fez teve discursiva? Teve. Eu fiz redação, né? Foi discursiva. Todas essas últimos concursos que eu fiz da FCC teve redação. Inclusive, foi o que me colocou lá no meio das vagas. Foi a redação, tirei 10. E aí, eu saí de 600 e pouco.
Assim, passei assim, um pouquinho acima da nota de corte, estava bem difícil a prova, eu passei um pouco assim acima da nota de corte, e o 10 na redação me fez subir, acho que 600 posições, algo assim. Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o direito, com o processo civil, com o tributário, e a gente esquece de pegar a redação, de ter um repertório, de olhar as redações nota 10, né, que geralmente os blogs liberam. Então, acho que isso é muito importante, né? Procurar as pessoas, né, que tiraram uma nota alta e ver o que elas fizeram, né? Tentar entender e também olhar a folha de resposta, né? Olhar onde a gente perdeu ponto, né? Na prova de redação, isso é muito importante para conseguir corrigir. Eu fui fazendo isso de TRT para TRT, eu fui vendo, nossa, descontaram um ponto aqui, então vou fazer diferente na próxima. Aí eu fiz diferente. Ah, descontaram 0,5 aqui, então eu preciso melhorar isso. E foi isso, criando uma experiência mesmo com a banca. E essa experiência foi através tão somente das provas, ou você tinha o dia de treinar redação, de escrever redações também em casa? Sim. Eu não tinha um dia certinho, mas eu fazia com bastante frequência. Não fazia assim a redação completa, por exemplo, com introdução tal, mas eu colocava tema tal, preciso. Quais são os argumentos que eu vou desenvolver? Tal, tal, tal. E aí eu deixava assim, em tópicos. Pensava no tópico. Ah, se chegar essa redação, o que eu faço? Então, outras provas, né, que iam saindo e que eu ia vendo os temas de redação, eu olhava o tema, né, pensava, nossa, e se esse tema se repetir em alguma prova minha, o que eu vou fazer? Aí eu pensava, eu posso começar assim, aí eu faço os tópicos dessa forma. Então, assim, não achar que é só o seu concurso, né? Não treinar só para o seu concurso, mas sempre que aparecer algum tema de qualquer banca, de qualquer lugar, você pensar, nossa, como eu desenvolveria isso, né? E aí a gente ir treinando o nosso cérebro mesmo para essas questões e para tudo, né? Porque as discursivas também em direito, estudo de caso, a mesma coisa, se manter atualizado com as outras provas, procurar. Eu já fiz algumas de estudo de caso, mas eu não cheguei a passar. Eu fiz só do TRF2, né? Eu passei no TRF2, lembrei agora. Passei assim, né? Foi cadastro de reserva, então eu tô um pouco mais para trás, um pouquinho mais para baixo. Mas teve isso também, então teve o TRF2, teve o TRF3, também teve o TJ São Paulo, que depois cancelaram a prova, remarcaram. Então, uma quantidade bem volumosa de concursos que a gente vai criando experiência mesmo. Bom, isso, né? Que você falou experiência de prova. Claro, escolhe uma área, vai fazer concursos dessa área. Nem todo mundo consegue ficar viajando muito para fazer prova, mas às vezes dá para ir de ônibus. E o mais importante, dá uma olhada também no edital. Tem muitas formas de conseguir isenção de inscrição. Então, doação de sangue, enfim, quem recebe programas sociais consegue isenção de provas. E se você não conseguiu ir lá fazer a prova, né, depois baixe a prova Pega a no prova. site da banca, vá fazer a prova, porque a experiência de prova é muito importante, né? Estudante estuda, concurseiro faz prova, eu já ouvi muito isso. E pensando na sua preparação como um todo, você consegue apontar erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com essas aprovações? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos até aqui? Eu acho que de erro foi essa questão de não revisar, a questão de querer acabar logo os cadernos, e nessa os cadernos não acabavam, porque é um volume de videoaulas absurdo, né? Porque é um conteúdo denso, a gente precisa olhar com calma. Então, acho que o principal, assim, foi essa questão das revisões no início, quando eu estava formando os cadernos. Depois que eu formei, estava tudo certinho, aí eu comecei a fazer as revisões e aí eu percebi que tinha zerado, né? Eu passei lá, sei lá, 1 ano e pouco formando os cadernos e não avançava tanto, né, nas questões, na porcentagem nos simulados, porque o que conta mesmo são as revisões, é você ter contato com o seu material diariamente, até chegar uma hora que você, assim, tem decorado
os grifos, todos os grifos, a marca da página, o café que você deixou pingar do lado do lado do xizinho e por aí vai. Chega uma hora que a gente sonha com o caderno, a gente fica assim. Então, acho que essa questão de não revisar, de não fazer questões também, de não ler a lei direto no Vademecum, né, ou imprimir a lei também foi uma questão para mim. Eu só ficava lendo os artigos dentro do material e a gente precisa ter uma intimidade com a lei mesmo, né, para decorar mesmo a lei. A gente precisa pegar ela e ler a lei seca, né, que não é a lei seca dos motoristas, não é a Blitz, a lei seca mesmo. E como acerto, eu acho que essa vontade, assim, né, de passar. Acho que eu saí da faculdade, assim, muito com esse senso de urgência, né, de, cara, eu preciso passar, eu preciso começar isso, eu quero começar isso, é isso que eu quero para minha vida e eu não tenho outra perspectiva, né, essa é a minha perspectiva e de não olhar para trás mesmo, né, a gente tem muitas dúvidas durante o concurso, muitas dúvidas, a gente sempre acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, sempre acha que a gente está para trás, que outra pessoa está fazendo melhor que a gente. E às vezes sim, mas no final a gente precisa se conhecer mesmo, ver qual é o método que funciona e não parar em nenhum momento, né? É claro que tem situações, né, que às vezes a pessoa precisa parar, mas sempre tem em mente que dá para voltar, dá tempo de voltar e que nunca tem uma melhor hora. Todo dia é um dia para você começar a estudar. Não precisa esperar para segunda-feira chegar, não precisa esperar estar tudo certo na sua vida. Se o seu sonho, né, se o seu objetivo de vida é para passar num concurso, tem que começar. E é um caminho difícil, é um caminho complicado, mas que vale muito a pena, muito a pena. Você comentou, né, sobre aí vai ter dia que não vai dar, mas retomar. Eu acho que estudar para concurso a gente pode comparar com uma dieta, né? Se você quer o corpo É, para o verão, não vai ser um dia ali que você comer um hambúrguer, né, que você deixar de ir na academia, que vai fazer diferença no resultado final. Mas agora não dá para aumentar o corpo do verão se você não seguir a dieta ali, né, de forma regular. Todo dia ser o dia do hambúrguer, o dia do lanche, não ir na academia, aí não tem milagre, né? Não é a mesma coisa no mundo dos concursos. Se você não fizer ali o que tem que ser feito todo dia, não tem aprovação, mas não vai ser um dia ou outro que você tiver um problema pessoal, alguma coisa nesse sentido, que vai ditar o resultado final. Então, Olivia, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre eu o que seu agradeço. essa aprovação. E para a gente finalizar, o que que você quer deixar de dica ou de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Aconselhar a não desistir, a perseverar. Acredito que essa seja a dica de todos os aprovados, né? A permanecer. Se apoiar na sua família, em quem está junto com você, ter momentos, né, em família, ter pessoas que sonham junto com você do seu lado, né, e não pessoas que te jogam para trás, tentar assim manter esse ciclo, né, fechado de pessoas que constroem um sonho junto com você e perseverar mesmo e não esperar a hora certa de começar. E para quem ainda não passou, também continuar na luta, porque ela vale muito a pena e chega, uma hora chega e dá tudo certo. E às vezes não vai ser tão rápido quanto a gente acha. A gente coloca vários. Como que eu vou falar, meu Deus? Várias Depois você corta, metas? tá aí várias metas mentais, né? De que não, tem que ser em um ano. Se não for em um ano, não vai dar certo. Precisa ser em um ano, eu preciso conseguir. E às vezes não, às vezes vai demorar. E a melhor forma da gente lidar com a ansiedade é fazer o nosso de cada dia, né? O que a gente se propôs a fazer nesse dia. E focar que é uma prova e não uma, sabe assim, não focar no resultado, mas focar em fazer a prova, em estudar no dia, estudar para o simulado, focar na prova, e não que aquela prova significa tantas outras coisas. O resultado vem e ele virá, ele vem mesmo, realmente, se você faz todo dia, ele vem, mas não ficar assim, adoecendo por conta do resultado, né? Acho que é isso.
E baseado nisso que você falou, né, eu acho que vem até a lição ali que você tirou na sua nota da discursiva. Para ter sido 10, você só conseguiu o 10 ali, porque você foi tirando várias notas menores e você foi corrigindo aquilo que precisava ser corrigido nesse trajeto. Então, as reprovações foram importantes, né, fizeram para você crescer, para que você conseguisse chegar aonde chegou hoje, né? Eu acho que isso tem que ser importante. Claro que tem casos, sim, de pessoas que vai ali, faz a primeira prova e é aprovado, mas não é. Muita gente chuta o balde, fala, não é para mim, concurso público é carta marcada, né? Você que fez a prova lá, estudando 2 meses, se você tivesse achado isso, a prova, concurso é muito difícil, né? O tempo passou de qualquer forma e hoje você É chegou verdade. aqui aprovada. E você podia ter chegado hoje não tão realizada profissionalmente, né? Mas com aquele receio, no concurso público não é para mim. Então, o tempo vai passar de qualquer jeito. Você pode ser de seguir, né? Tendo desistido ou seguir persistindo, que uma hora a aprovação vem. Isso mesmo. Então, Lívia, mais uma vez, obrigada e parabéns pela conquista. Obrigada, Thaís. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada, pessoal que está nos assistindo. Quiser conferir a entrevista da Lívia por escrita, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.